Olá, boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de Nelson Meurer. É o primeiro julgamento de uma ação penal da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. A denúncia contra o deputado federal Nelson Meurer e também dois filhos dele, Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, foi aceita aqui pelo Supremo em junho de 2016. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar e os dois filhos estariam envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras revelado pela Operação Lava Jato. O julgamento desta ação penal começou na semana passada, quando foram ouvidos aí a acusação e também os advogados de defesa. E também o relator, o ministro Edson Fachin, e o ministro Celso de Mello, ainda na terça passada, votaram 6 questões apresentadas pela defesa do parlamentar. E na sessão de hoje foram concluídas, então, o julgamento dessas questões preliminares e, em seguida, o julgamento da ação penal começou. Vamos ver na reportagem como foi o início da sessão de hoje. No começo da sessão, os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes negaram as 6 preliminares apresentadas pela defesa do deputado federal Nelson Meurer. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, e o revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, também tinham recusado os pedidos dos advogados do parlamentar. A segunda turma, por unanimidade, rejeitou todas as preliminares, fazendo-se o registro da premissa distinta, da qual partiu no tocante à alegação de cerceamento de defesa no que concerne à prova pericial, o eminente ministro Dias Toffoli, mas acompanhou também o relator e, portanto, por unanimidade, rejeitadas todas as preliminares. Concluídas as preliminares, os ministros passaram para o julgamento da ação penal contra Meurer. Sobre a acusação de corrupção passiva, o relator, ministro Edson Fachin, disse que há provas concretas de recebimento de repasses periódicos de propinas para o parlamentar. O esquema de vantagens envolveu o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Não é difícil concluir da leitura dos depoimentos prestados em juízo pelos colaboradores que todos são uníssonos, coesos e firmes em afirmar que o denunciado Nelson Meurer recebeu periodicamente vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa por intermédio do operador Alberto Youssef, mediante a remessa e a entrega de dinheiro em espécie. Sobre a denúncia de recebimento de 4 milhões de reais da construtora Queiroz Galvão para financiar a campanha eleitoral de 2010, o relator declarou que essa doação tinha como objetivo o favorecimento de contratos na Petrobras. A partir da reconstrução dos fatos permitida pelo farto conjunto probatório, constituído não só por declarações de colaboradores, mas também pelos elementos de provas indicados, concluo que a doação eleitoral em tela foi utilizada como estratégia para camuflar a real intenção das partes, que não era outra senão pagar e receber vantagem patrimonial indevida. E depois de concluir a análise sobre o crime de corrupção passiva, o ministro Edson Fachin analisou a denúncia em relação ao crime de lavagem de dinheiro. E o ministro Edson Fachin concluiu que tanto o parlamentar como os dois filhos devem ser condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e também corrupção passiva. O ministro aceitou aí parte dos argumentos apresentados pela PGR. Em relação à corrupção passiva, inclusive, ele disse que o parlamentar teria praticado este crime pelo menos 30 vezes. E esse julgamento ainda segue na segunda turma e, neste momento, quem vota é o revisor da ação penal, o ministro Celso de Mello. No começo do voto dele, o ministro disse que o Supremo está julgando uma ação que envolve atos de corrupção que acabam refletindo em outros setores da sociedade. Vamos ver um trecho do voto do ministro Celso de Mello. O fato inquestionável é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política, afeta a integridade dos valores que informam e dão significado à própria ideia da República, frustra a consolidação das instituições, compromete
a execução de políticas públicas em áreas sensíveis, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do próprio desenvolvimento do país. E a cobertura completa deste julgamento, que é a primeira ação penal revelada pela Lava Jato, que envolve parlamentar com prerrogativa de foro, você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, a primeira edição. Volto com você aí no estúdio, Érica.